que existe um jeito certo de fazer força na hora do parto? Será que existe um jeito certo de empurrar o bebê? Se você tá grávida e quer ter o seu bebê de parto normal, assiste esse vídeo até o final, porque aqui eu vou te passar 6 dicas extremamente simples e práticas que vão te ajudar a fazer força de forma mais natural, mais tranquila e sem ficar exausta. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a alcançarem partos melhores. Antes de te passar as 6 dicas, eu quero te falar 3 coisinhas. A primeira é que você precisa entender que, apesar de ser o momento mais famoso do parto normal, sempre que a gente pensa em parto normal, a gente pensa naquela imagem da mulher fazendo força, né? Fazendo muita força para o bebê nascer. Mas apesar disso, o período expulsivo, que é o período, o momento onde a gente faz força para o bebê nascer, é um período muito curto de todo o processo do parto. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal explicando as 3 fases do parto normal de forma bem simples. Então, se você assistir esse vídeo depois, você vai entender melhor isso que eu quero dizer. Mas de maneira geral, a fase expulsiva, né, o momento que você faz força, é só o finalzinho do processo de parto e vai durar ali 1 hora e meia no máximo. A segunda coisa que eu quero te falar, antes de passar as dicas, é que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é baseado em estudos científicos, revisões e livros que eu li sobre o assunto. Então não é nada retirado da minha cabeça. Quer dizer, é retirado da minha cabeça, né? Mas baseado em todas essas informações que eu mencionei. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é que a forma que a mulher empurra o bebê, a forma que a mulher faz força na hora do parto vai impactar, vai influenciar alguns aspectos do nascimento do bebê. Por exemplo, a forma que a mulher faz força vai influenciar o bem-estar e a saúde da mulher, tanto durante o parto quanto depois do parto. Também vai influenciar o bem-estar e a saúde do bebê durante o parto e depois. Dependendo da forma que a mulher faz força, ela aumenta ou diminui os riscos de precisar de alguma intervenção ali no processo. E a forma que a mulher empurra o bebê também vai influenciar se ela tem ou não lacerações no períneo e qual a gravidade dessas lacerações. E isso são só alguns aspectos influenciados pela forma que a mulher empurra o bebê. Existem outras coisas que também são impactadas e por isso que é tão importante que você aprenda sobre isso, para que você influencie de forma positiva o desfecho do seu parto, o desfecho do nascimento do seu bebê. Agora vamos para as dicas. A primeira dica que eu quero te passar é que você, na hora de fazer força, se lembre que este é um processo natural e fisiológico. E o que significa isso? Significa que você já sabe instintivamente e naturalmente fazer força. Pensa que todas as fêmeas dos outros mamíferos estão por aí dando à luz os seus filhotes de forma muito natural e sem precisar ficar pensando em como elas têm que fazer força, porque elas já sabem fazer força, o corpo delas está programado para fazer força do jeito certo. E isso não é diferente com a espécie humana. As mulheres já sabem fazer força, o corpo delas está programado para fazer o bebê nascer, para empurrar o bebê, mas o que influencia muito no caso da espécie humana é a parte racional do cérebro. Então, como a gente tem uma parte racional que os outros animais não têm, a gente racionaliza o processo, então a gente pensa sobre ele, a gente julga, a gente pensa se é difícil, se é fácil, se eu sei fazer, se eu não sei, e tudo isso na verdade atrapalha, porque a parte do seu cérebro que realmente comanda o parto normal é a parte primitiva. E quando a parte racional fica ali tentando intervir no processo, que não é função dela, isso pode ter impactos negativos na forma como a mente primitiva atua. Então, por isso que é tão importante que você entenda isso antes do seu parto começar. Entenda que o parto é um processo natural, instintivo, que já está programado para acontecer no seu corpo, que a sua mente já está programada para fazer ele acontecer do jeito certo e que na hora do seu expulsivo, na hora de fazer força para o bebê nascer, você vai saber fazer força, assim como as fêmeas dos outros mamíferos também já sabem. A segunda dica que eu quero te passar é que você preste atenção nos seus instintos. Então, como eu acabei de falar na primeira dica, o seu corpo está programado para fazer o seu bebê nascer do jeito certo, do melhor jeito. Só que você precisa prestar atenção nisso, prestar atenção no que o seu corpo está pedindo para você fazer, no que o seu corpo precisa que você faça
na hora de empurrar o bebê. Então, se você ficar usando muito a sua parte racional, ao invés de prestar atenção no seu corpo e nos seus instintos, você vai acabar fazendo força de uma forma não instintiva, de uma forma racional e de uma forma menos eficiente, menos natural. E como é menos eficiente, você vai acabar ficando mais cansada, você pode até ficar exausta, porque você não está trabalhando junto com o seu corpo, você não está seguindo os seus instintos. Então, a segunda dica é: preste atenção nos seus instintos, se conecte com o seu corpo e entenda o que o seu corpo está pedindo para você fazer. Essas duas primeiras dicas que eu te passei são um pouco teóricas, né? Mas essa terceira dica que eu vou trazer, ela é bem mais prática, que é o seguinte: faça força como e na hora que o seu corpo pedir. O que significa isso? Durante o período expulsivo, né, na fase expulsiva do parto, que é quando o bebê atravessa o canal do parto, que é quando a mulher faz força, também existem contrações. Então, na primeira parte do parto, as contrações do útero estavam abrindo o colo e agora, nessa segunda parte do parto, as contrações estão empurrando o bebê para ele atravessar o canal do parto. Então, o útero empurra o bebê e a mulher, quando ela faz força, ela ajuda o processo. Então, não é a mulher que empurra o bebê sozinha, na verdade é o útero que empurra e a mulher ajuda. A maior parte da força, da energia para fazer o bebê atravessar o canal do parto vem do útero. E por isso é muito pouco eficiente e contraprodutivo que você faça a força de uma forma descoordenada com o seu útero. Então, o seu útero está lá empurrando o bebê num momento, você não está fazendo força, aí um momento que o útero não está empurrando o bebê, você acha que é hora de fazer força e começa a fazer. Você precisa entender que na fase expulsiva, quando o seu útero estiver empurrando o bebê, você vai sentir vontade de fazer força. Por quê? Porque o útero empurra o bebê e o bebê entra no canal do parto e pressiona uma musculatura que a gente tem no nosso quadril, né? A musculatura do assoalho pélvico. E quando ele faz isso, quando ele pressiona essa musculatura, isso vai enviar um sinal para o seu cérebro e você vai sentir vontade de empurrar. Igualzinho quando a gente vai fazer número 2. Quando a gente vai fazer número 2, a gente sente vontade de fazer força, sente vontade de empurrar. E é basicamente o mesmo mecanismo. Uma pressão no assoalho pélvico envia um sinal para o seu cérebro e traz a vontade de empurrar, traz a vontade de fazer força. Então, no seu parto, quando você estiver na fase expulsiva, você vai sentir vontade de fazer força durante as contrações. E aí você faz força, prestando atenção ali em como você tem que fazer. Porque você pode estar pensando, tá, mas eu vou fazer muita força ou vou fazer pouca força? Você vai fazer a força que você está sentindo vontade de fazer. O que acontece é que a contração, ela se comporta como uma onda. Então, ela é fraca, aí ela aumenta, a mesma contração, tá? Ela fica bem forte e depois ela se desfaz, ela diminui de intensidade. Então, em 1 minuto, que é mais ou menos o tempo que a contração dura, ela vai ser mais fraca, depois ela vai ser mais forte, depois ela vai ficar mais fraca de novo. E a tendência é que você sinta menos vontade, a vontade de fazer força é menor aqui no início da contração, essa vontade fica mais forte no pico da contração e depois a vontade vai passando também. Então o ideal é que você siga isso, você faça menos força no início, quando a contração está no pico você vai sentir vontade de fazer força, daí você faz mais força, depois você vai fazendo menos força, seguindo a sua contração, seguindo o que o seu corpo está pedindo para você fazer. Então resumindo a terceira dica, faça a força do jeito que seu corpo pedir, ou seja, forte ou fraco, dependendo do que você estiver sentindo, e no momento que o seu corpo pedir. A quarta dica é um pouco parecida com a dica anterior, que é faça força apenas durante as contrações. Muitas pessoas não sabem que aquela fase do parto que a mulher faz força para o bebê nascer, que não é que a mulher fica fazendo força durante todo o período expulsivo. Muita gente acha que é isso, que chegou a fase expulsiva, a mulher vai ficar ali fazendo força por 1 hora e meia sem parar. Mas, na verdade, não. O certo é que a mulher faça força apenas durante as contrações. E nos intervalos entre as contrações, que ela não faça nada, que ela apenas descanse até que a próxima contração chegue e ela faça força de novo. Então, como são as contrações nessa fase expulsiva? Na verdade, as contrações em todo o trabalho de parto. Você tem uma contração que dura mais ou menos 1 minuto, ela passa e você tem um intervalo que dura 3 minutos, 4 minutos, depende do período do parto que você está. Na fase expulsiva, geralmente 3 ou 4 minutos é o intervalo.
E você só vai sentir vontade de fazer força nesse momento da contração, nesse período de 1 minuto que a contração dura. E quando a contração passar, você para de sentir vontade de fazer força e você para de fazer força. Então, o intervalo, que é um tempo longo, perto do tempo que dura a contração, né? Se você pensar, a contração dura 1 minuto, o intervalo dura pelo menos 3. E esse tempo, esses 3 minutos, é para você descansar e não fazer nada, não fazer força até a próxima contração. Nem preciso falar aqui que isso vai te ajudar não só a fazer força de forma mais efetiva, mais eficiente, mas também vai te ajudar a não ficar cansada, não ficar exausta. Porque se você ficar gastando energia fazendo força nos intervalos, nos momentos que você não está sentindo vontade de fazer força, isso vai ser contraproducente, você não está trabalhando junto com o seu corpo, você está desperdiçando energia, porque como eu já falei, a maior parte da força, da energia que empurra o bebê para ele atravessar o canal do parto vem do útero e não da mulher. Então a quarta dica foi fazer força apenas durante as contrações e descansar durante os intervalos. A quinta dica também é bem prática, que é fique numa posição favorável, adote uma posição que favorece o processo, que favorece a passagem do bebê pelo canal do parto. Então a gente está muito acostumado a usar essa imagem da mulher deitada na cama do hospital, naquela posição que a gente chama de posição ginecológica, que é uma ótima posição para os ginecologistas fazerem exames e checarem as coisas ali daquela área. Mas é uma posição péssima para o parto normal, principalmente para o período expulsivo. Ela é muito desconfortável para a mulher e ela não favorece a descida, a passagem do bebê pela pelvis. Então a pelvis da mulher, que é o seu quadril, né, essa estrutura de ossos que o bebê atravessa durante o parto, ela é uma estrutura flexível, justamente para permitir que durante a passagem do bebê ele consiga encontrar ali espaço adequado para nascer. Quando a mulher fica na posição litotômica, muito dessa mobilidade, dessa flexibilidade da pelvis é perdida. E isso acaba não favorecendo o processo, acaba ficando mais difícil para o corpo empurrar o bebê, para o corpo fazer o bebê nascer. Então, o ideal é que você sinta no momento do expulsivo o que é uma boa posição para você. Não vou falar aqui para você, não, você tem que ficar nessa posição. Essa posição aqui é a melhor. Porque, na verdade, não existem estudos que comprovem que uma posição é melhor que a outra. O que os estudos mostram definitivamente é que a posição ginecológica não é boa. Agora, se você pensar no que as outras fêmeas estão fazendo, elas não sabem uma posição ideal, mas elas buscam uma posição confortável. Então, se você tentar ficar confortável, se você seguir os seus instintos, se você prestar atenção no seu corpo, você vai sentir qual é uma posição boa, qual é uma posição que ajuda o seu bebê a nascer, ao invés de atrapalhar. De maneira geral, posições que favorecem o processo são posições verticalizadas, ou seja, você pode ficar de pé, posições de 4 apoios. Existe também uma cadeira de parto que ajuda bastante você a ficar numa posição bem favorável, né, que é essa posição sentada, a mesma posição que a gente usa para fazer número 2. Mas, de novo, não tem uma posição certa, existe sim uma errada, mas todas as outras são opções que dependem de casos individuais, depende ali do seu cenário no momento, de como você está se sentindo. Então a dica basicamente é: encontre uma posição favorável e confortável para você. E a sexta e última dica é: não tenha pressa. Você com certeza vai ter um profissional ali monitorando o seu processo, acompanhando o processo, acompanhando o seu bem-estar e o bem-estar do bebê. E se tiver tudo bem com o bebê e com você, não precisa ter pressa. A cada contração, o seu corpo junto com você vão empurrar o bebê um pouquinho no canal do parto. E é a junção, o acúmulo de todas essas contrações que vai empurrando o bebê até que ele nasça. Então você não precisa achar que, meu Deus, eu vou fazer 2, 3 forças e o bebê vai nascer. Não. Como eu falei, esse período pode durar 1 hora e pouco. E dentro dessa 1 hora, você vai fazer força durante várias contrações. É normal também que você empurra o bebê, ele desce um pouquinho no canal do parto e quando a contração passa e você está no intervalo, ele sobe de novo um pouquinho. Mas ele sobe menos do que ele desceu. E eu percebo que as pessoas acham que isso está errado. Então, na contração, você empurra, ele desce, a contração passa, às vezes ele volta um pouquinho, mas ele volta menos. Na próxima contração, você empurra, ele desce mais um pouco, a contração passa, ele às vezes volta um pouquinho. E essa sucessão de contrações, de força que você faz,
vai movendo o bebê através do canal do parto até que ele nasça. Então, não tenha pressa, porque a pressa vai te deixar cansada, tanto mentalmente quanto fisicamente. A pressa também tende a aumentar o esforço do seu corpo e vai influenciar negativamente aqueles fatores que eu mencionei no início do vídeo. Bem-estar da mãe, bem-estar do bebê, risco de laceração. Então faça o seu expulsivo com calma, seguindo aí as orientações do profissional que você escolheu, do profissional que está ali acompanhando o processo. Essas dicas que eu passei aqui para você são específicas de uma fase do parto, da fase expulsiva do trabalho de parto. Se você quiser aprender mais sobre as outras fases, eu quero indicar para você esse vídeo aqui no meu canal, onde eu explico todas as fases. Mas antes, não esquece de me contar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se ele te ajudou, não esquece de compartilhar com outras gestantes que você acha que também podem gostar. Um beijo enorme e eu vejo você no próximo vídeo.